Bom, eu sou o Luiz Henrique da turma 13M2 e o meu trabalho vai ser sobre a Europa Oriental. Bom, primeiramente vamos aos dados demográficos e econômicos. Nós iremos falar nesse trabalho de 7 países e o que podemos ver por essa tabela é que, em maioria, não tem fora a Rússia e a Ucrânia, não tem populações muito expressivas. O PIB também, além do russo, nenhum é muito expressivo. O IDH todos são considerados de alto para cima, alto ou muito alto, apenas a Ucrânia e Moldávia estão abaixo dos 800. E a área, há países, aqui nós vemos há países pequenos, como Estônia, Letônia e Moldávia. Há países com tamanho considerável como a Ucrânia e a Bielorrússia, e tem a Rússia, que é esse monstro com 17 milhões de quilômetros quadrados. Mesmo que trabalhe sobre a Europa, mas desses 17 milhões de quilômetros, dois terços para a Angola, uma faixa enorme que vai dos Montes Urais até o extremo Oriente. Vamos ao passado, eles possuem, além desses dados, ou além da proximidade geográfica, eles compartilham um passado em comum. Todos esses países eles fizeram parte durante décadas da União Soviética. Uh, e não só eles fizeram parte, como essa é uma história compartilhada, né? Como eles receberam. Como parte desse legado, eles têm uma influência cultural, pois deram décadas sobre o regime soviético, tendo desde uma arquitetura única até algumas similaridades culturais. Além disso, não só culturalmente, mas economicamente, eles passaram pela mesma política econômica, tanto que muitos países ainda não conseguiram, não, ainda não fizeram 100% da época soviética. Bom, aqui nós temos os desafios dessas ex-repúblicas, né? Pois como a maioria ela passou muito tempo com uma identidade suprimida em prol da União, eles ainda buscam uma construção de uma identidade do que é ser integrante desse país. Principalmente porque em todos esses países, sem exceção, talvez, não, perdão, talvez a Lituânia eu não sei, mas nos outros países, sem exceção, ah, há uma grande comunidade russa nos países todos. Tanto que na Letônia, por exemplo, na capital, dois terços da capital fala russo. Apenas um terço fala a língua letã, que é do país. Então eles buscam a construção da identidade, além de uma transição econômica para a economia capitalista internacional. Bom, aqui sobre a diversidade cultural, né? Nós temos Rússia, Ucrânia e Bielorrússia são países eslavos orientais. Mesmo assim, eles têm suas diferenças. A Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia só foram criar uma identidade mesmo no final do século XIX para cá, pois desde o século XII, XIII, eles sempre foram partes da Rússia e só foram obter uma identidade mesmo delas só do século XIX para cá. A Moldávia é um exemplo interessante, pois culturalmente eles são muito próximos, eu diria que iguais, eles eram iguais até início do século XX à Romênia, até metade do século XX. Porém, com a anexação do território da Moldávia pela União Soviética em 1940, se não me engano, a União Soviética ela criou uma política de separação dos dois povos. Como, por exemplo, querendo conectar a sua história com a Moldávia, conectar a história russa com a Moldávia, afastar da Romênia. Tanto que atualmente na Moldávia se usa o alfabeto cirílico, enquanto na Romênia se usa o alfabeto latino. Essa foi uma política soviética para diminuição da identidade cultural moldávia, para supressão do nacionalismo. E temos os países bálticos, eles são bem incomuns.
Letônia e Lituânia, eles são uma língua que só tem nesses países, que é as línguas bálticas, só há nesses dois países. E a Estônia é o negócio mais interessante ainda, pois eles fazem parte, junto com os outros dois, dos bálticos, só que culturalmente a Estônia ela é muito mais próxima da Finlândia, por exemplo. Eles compartilham o mesmo grupo linguístico e a mesma cultura, por se assim dizer. Mas mesmo assim, esses países, eles passaram primeiro com o Império Russo e depois com a União Soviética, passaram um grande tempo sobre domínio russo. Eles até tiveram uma independência, eles foram independentes antes, só que eles depois conseguiram ficar independentes, mas na Segunda Guerra voltaram a fazer parte da esfera russa e só foram, junto com os outros países, só foram criar uma identidade cultural a partir da queda da União Soviética em 91. Bom, aqui nós vamos falar sobre conflitos que acontecem nesses países, e o maior, com certeza, de todos eles é a guerra da Ucrânia. Bom, desde como falei, há uma grande minoria, em alguns casos até maioria dos países. E esse é um ponto agravante, principalmente hoje em dia, com o revisionismo desses territórios, né? Bom, a Ucrânia, ela desde muito tempo. Não houve problema no microfone, eu já agora voltei. Bom, a Ucrânia, há muito tempo, ela tem essa grande maioria, esse grande número expressivo de russos no seu território. Só que o que aconteceu? Após a queda da União Soviética, os governos que assumiram até 2014, a maioria dos governos eles eram pró-russos, o que sendo assim não tinha muito motivo da Rússia querer os territórios que estavam ali. Só que a partir de 2014, com a queda do governante pró-russo e a entrada de governantes pró-ocidente, começou a ter tensão nesses países. Pois por exemplo, os três países bálticos, eles já fazem parte da OTAN desde 2004. A primeira foi, tanto foi a primeira vez que a OTAN fez fronteira diretamente com a Rússia. Isso para os russos era muito preocupante. E se os países bálticos, que são pequenos, já são preocupantes, imagina um país grande e próximo a regiões importantes da Rússia, como a Ucrânia. Então, após a eleição desse novo presidente, a Rússia começou a treinar separatistas na fronteira, separatistas russos na fronteira, e começou em 2014 e foi estourar agora em 2022 com a invasão russa. A Ucrânia, ela passa por uma guerra que não só ah, não só é sobre o seu próprio território, como a sua própria independência como um Estado independente e livre para ingressar onde quer que ache que deva ingressar. Nós temos com essa guerra um problema tanto político, pois o mundo inteiro ele observa essa guerra e se qual que seria? Perdão. O mundo inteiro ele está de olho nessa guerra. Eles têm países de cada lado apoiando. O mundo inteiro está dividido nessa guerra. Como consequências, nós temos falei da parte política, a parte econômica, um profundo problema com países tendo que escolher qual dos dois vai importar coisa, qual dos dois vai fazer negócios. Fora isso, um grande problema migratório, né? A Ucrânia já tem, peço perdão, pois não tenho os dados apurados, de 1 a 3 milhões de ucranianos já saíram do país e foram para outros países da Europa ou do mundo. Ó,
Relações, né? Como funciona a relação desses países com a Rússia, com a Rússia. Alguns países, como no caso, nesse país que eu estou falando, atualmente apenas a Bielorrússia tem uma relação boa com a Rússia. Ahn, Principalmente por causa dos dois governantes, que eles são parceiros de longa data. Como funciona a relação? A Rússia ela mantém até hoje, mesmo não tendo o território diretamente, eles ainda têm uma grande influência nos países, não tanto nesse que estamos falando, mas é algo mais nos outros, nas outras ex-repúblicas, que é a influência russa, por causa principalmente dos grandes porções de território com maioria russa. Alguns países como os Bálticos, eles já não, mesmo com uma grande população russa, já não sofrem mais da influência russa, pois eles entraram na OTAN, agora estão alinhados com o Ocidente, mas alguns países ainda precisam. Principalmente a Bielorrússia, pois já há muitos protestos na Bielorrússia, pois o atual governante está lá desde da queda da União Soviética. Porém, a influência russa mantém esse governante nesse território. Além de, nos outros países, também acontece o mesmo, como no Cazaquistão e nas repúblicas turcas da Ásia Central. Temos parcerias estratégicas, pois a Rússia até hoje tem a sua aliança, que é o CI, que é a Comunidade de Estados Independentes, que atualmente desse país só faz parte a Bielorrússia, dos que eu vou falar é Bielorrússia e Rússia, mas algumas outras repúblicas fazem parte, que é uma aliança de cooperação entre os países, entre as ex-repúblicas soviéticas. Entre os desafios, hum, esses países, os outros países, eles têm que ter essa corda bamba de, ao mesmo tempo que alguns querem se aproximar do Ocidente, eles também não podem fazer perseguição à população russa, suprimir a cultura russa e etc. Entendeu? Bom, hum, aqui nós temos o caminho para integração e desenvolvimento, como alguns, né, a busca por integração em organizações internacionais como a União Europeia. A maioria desses países, os três países do Báltico já fazem parte, a Moldávia e a Ucrânia, por que que ainda não fazem parte? Ahn, Da União Europeia também, mas principalmente da OTAN. Pois, como a Rússia, como esses dois países, eles ainda têm problemas fronteiriços com a Rússia, ou com países, ou com separatistas pró-russos nesses territórios, eles ainda não podem fazer parte da OTAN, pois obrigaria os outros países a entrar nesse conflito diretamente com a Rússia. Por isso eles ainda não fazem, mas a maioria busca até hoje uma integração, tanto seja para a União Europeia quanto para a contraparte russa. Na economia, atualmente, os outros países sim, mas a Rússia, principalmente pelo tamanho, poderia dizer que é o país mais autossustentável do mundo, pois eles são ricos na Sibéria, né? Mas faz parte da Rússia, então é Europa, né? Na Sibéria com uma grande riqueza em recursos naturais, mesmo que ali não tenha uma grande população para explorar, há empresas grandes que trabalham nesses territórios. A Ucrânia é mais uma questão, eles importam muito a questão agrícola, tanto que a Ucrânia era o celeiro soviético na época, né? Ah, Já os outros países menores, mesmo eles não tendo uma grande riqueza, eles focam em outras coisas, como os países bálticos focam no turismo, na inovação. A Estônia é um dos países com maior inovação no mundo, quase tudo é digital. E outro ponto entre o terceiro ponto, é a democracia, que é criando instituições democráticas, fazendo voto livre e coisas assim, se integrando.
a democracia, afastando-se do passado e entrando no caminho para democratização do seu Estado. A conclusão é que as repúblicas soviéticas passaram por uma jornada única e hoje em dia uma jornada, um passado muito mais focado no todo, na centralização do que, perdão, muito mais na centralização do que em si próprios. E hoje em dia buscam a construção dessa identidade e, além disso, uma integração com o mundo. Olá, meu nome é Cauã Castro dos Santos. Eu faço parte do trabalho sobre a Europa Central, junto com o Denis Lima Santana, o Luiz Henrique e o Cauã Silveira. Eu vou falar especificadamente sobre a Romênia, a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia e a Hungria. Nesses países nós vamos falar especificadamente sobre seus dados populacionais, a sua indústria e o seu comércio, os seus centros urbanos, qual é a sua agricultura e a sua pecuária, além de quais blocos econômicos eles fazem parte. Bom, sobre a sua população, colocando em posições, a Polônia se encontra em primeiro lugar com maior número de população, sendo de 37,8 milhões de habitantes, enquanto em segundo lugar nós temos a Romênia, com um número estimado de 19,3 milhões, a República Tcheca, tendo entre 10,7 milhões a 11, enquanto a Hungria se encontra de 9,7 milhões e a Eslováquia sendo com o menor número populacional de 5,4 milhões. Na sua densidade, o em maior número é a República Tcheca, tendo em média 137 habitantes por quilômetros quadrados. Em segundo lugar, nós temos a Polônia, com 124 habitantes por quilômetros quadrados. Depois, a nossa Eslováquia, sendo 113 habitantes por quilômetro quadrado. Em terceiro, em quarto, a Hungria, com 108. E a Romênia, tendo 92 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a com menor densidade populacional entre esses 5 países. Sobre o seu desenvolvimento econômico, o PIB da República Tcheca, o PIB per capita da República Tcheca tem em vista 22.500 e o seu IDH é de 0,890. Os países dessa região têm, em média, um alto desenvolvimento humano. O único país que tem um médio desenvolvimento humano entre esses 5 é a Romênia, tendo em porcentagem 0,791. Sobre a Polônia, o seu PIB per capita é 16 mil e o seu IDH de 0,842. A Hungria, tendo um PIB per capita de 14.500 e seu IDH sendo de 0,828. E a Eslováquia, tendo um PIB per capita de 17 mil e o seu IDH de 0,839. Esses 4 países se encontram em um alto desenvolvimento humano. Só a Romênia, como já dito antes, sendo de médio desenvolvimento humano com um PIB per capita de 10 mil. Bom, sobre a sua indústria, a Polônia é o centro de produção automotiva com fábricas da Toyota, da Volkswagen e da Fiat. E ela se destaca na produção de eletrônicos, metalúrgica e indústria química. A República Tcheca, ela é conhecida pela sua indústria automotiva Škoda, a fabricação de máquinas e equipamentos e produção de vidro. E ela é uma grande exportadora de cerveja. A Eslováquia é um grande produtor de carros, Kia e Volkswagen, como exemplo, máquinas e equipamentos, além de ter uma indústria de química forte, e é um centro de produção de alimentos e bebidas. Bom, seus centros urbanos principais. Na Polônia, nós temos a Varsóvia, que é a sua capital, que é o seu centro financeiro e cultural e abriga diversos museus, teatros e universidades. Na República Tcheca, nós temos Praga,
que também é a sua capital, que tem uma beleza histórica muito conhecida, arquiteturas medievais e castelos, e é um grande centro turístico, assim arrecadando, sendo economicamente bom para a República. Budapeste, sendo a capital da Hungria, que fica situada nas margens de Danúbio e se destaca pelos seus edifícios históricos, pontes e banhos termais. Na Romênia, nós temos Bucareste, que é a sua capital, que é um centro político e econômico do país e possui uma arquitetura variada, incluindo edifícios modernistas e neoclássicos. Sobre as suas agriculturas, os 5 países têm em vistas produzir cereal, trigo, cevada e milho. E a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia são principais produtores de beterraba açucareira. E a Polônia e a Hungria são fruticultura, que são produtores de maçãs, frutas vermelhas e frutas de caroço. E na pecuária, todas as 5 nações têm um rebanho significativo, com foco na produção de carne e leite. Como dá para ter em vista, entre esses 5 países, o que de certa maneira mais se destaca é a Polônia, que tem um grande número de população, tem um IDH alto, tem um PIB per capita bom também, e é uma região que se destaca muito pela sua produção em agricultura e pecuária. Sobre seus blocos econômicos, os 4 países, que são Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria, formam o grupo de Visegrado, que é um bloco econômico e político que promove a cooperação regional. O V4 ele busca fortalecer o comércio entre os países membros e promover investimentos conjuntos e coordenar políticas econômicas. O V4 também trabalha em conjunto em questões políticas internacionais, defendendo interesses comuns e fóruns multilaterais. Sobre seus desafios e perspectivas, isso é mais um foco extra que eu coloquei. Na região tem uma disparidade de renda e tem uma falta de oportunidades para alguns grupos sociais, que representam desafios importantes. A integração europeia, onde as nações dessa região enfrentam grandes desafios na integração econômica e social com a UE, que é a União Europeia. E a sustentabilidade, que é a busca por um desenvolvimento com foco na proteção ambiental e na preservação de recursos é fundamental. Olá, eu sou o Cláudio Silveira, eu vou apresentar os dados estatísticos e as partes da região do Sudeste Europeu por parte dos Balcãs. Vou começar com as partes estatísticas da Albânia, com o IDH de 0,785, o PIB per capita de 6 mil dólares, desenvolvimento populacional de 2,8 milhões, mais dados atualizados de 2023, território de 28,748 km², capital Tirana, e de densidade demográfica 97 habitantes por quilômetro quadrado. A geografia do local predominante é montanhas com litoral do mar Adriático e Jônico. E agora nós vamos para o próximo. O próximo é Bósnia e Herzegovina, com IDH de 0,763, PIB per capita de 5.500 dólares, desenvolvimento populacional de cerca de 3,3 milhões, território de 51,193 km², capital Sarajevo, e densidade demográfica aproximadamente 66 habitantes por quilômetro quadrado. A tipografia da geografia local é por montanhas e rios com costa do mar Adriático. A Bulgária agora. A Bulgária tem IDH de 0,813, o PIB per capita de 9 mil dólares, o desenvolvimento populacional cerca de 6,8 milhões, o território é de 110 km², a capital é Sofia, a densidade demográfica é de 62 habitantes por quilômetro quadrado, a geografia terreno variada com montanhas no oeste e planícies no leste, além do litoral no Mar Negro. Agora nós vamos para a Croácia. A Croácia tem um IDH de 0,850, PIB per capita de 15.500 dólares, desenvolvimento populacional de cerca de 4 milhões, território de 56 mil km², capital Zagreb, densidade demográfica de 73 habitantes por quilômetro quadrado, tipografia, geografia do local
região considerada no mar Adriático, com montanhas ao longo do interior. Agora nós vamos para a Grécia. IDH 0,873, PIB per capita de 25 mil, desenvolvimento populacional de 10,5 milhões, território de 131 km², capital Atenas, aproximadamente 80 habitantes por quilômetro quadrado. Agora nós vamos para os últimos aqui. Kosovo, IDH de 0,746, PIB per capita de 4.800 dólares, desenvolvimento populacional de 1,9 milhões, capital Pristina, território de 10,887 km², densidade demográfica de 147 habitantes por quilômetro quadrado, terreno montanhoso sem litoral. Agora a Macedônia do Norte, dos últimos. O IDH de 0,741, PIB per capita de 6.500 dólares, população de 2,1 milhões de habitantes, capital Skopje, território de 25 mil km², densidade demográfica de 82 habitantes por quilômetro quadrado, país com montanhas, vales, lagunas sem litoral. E agora para Montenegro, IDH de 0,829, PIB per capita de 9.500 dólares, desenvolvimento populacional de 620 mil habitantes, território 13 mil km², capital é Podgorica, densidade demográfica de 44 habitantes por quilômetro quadrado. Caracterizado a região por montanhas e uma costa no mar Adriático. Agora a Romênia, com IDH de 828, território de 238 km², capital Bucareste, densidade demográfica de 84 habitantes por quilômetro quadrado. Geografia do lugar é um terreno variado com montanhas, planícies e rios com o Danúbio. Agora a Sérvia, IDH de 802, PIB per capita de 9 mil dólares, capital Belgrado, densidade demográfica 90 habitantes por quilômetro quadrado, desenvolvimento populacional de 7 bilhões de habitantes, e geografia, terreno montanhoso com rios importantes como Danúbio. Eslovênia, 824 de IDH, 0,824, PIB per capita de 27 mil dólares, desenvolvimento populacional de 2,1 milhões, território de 20 km², capital Ljubljana, densidade demográfica aproximadamente 104 habitantes por quilômetro quadrado, e geografia por parte montanhosa e florestal com litoral mar Adriático. Prazer, eu sou o Denis e eu vou falar sobre a Europa Central, que nesses países tem a Alemanha, a Áustria, a Suíça e o Liechtenstein. Eu vou falar agora sobre a independência das 4 nações. A Alemanha, ela sofreu com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, além da divisão dela pela metade por causa da barreira que colocaram lá, sendo dividida em uma parte comunista e capitalista do espectro. E mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses problemas, ela conseguiu, e hoje em dia é uma das potências mundiais. É um país muito forte economicamente, socialmente, e tem boas relações com os países em volta e com todos os países num geral. Também tem a Áustria, que alcançou sua independência no século XVIII não, em 1918, após a queda do Império Austro-Húngaro, um país que sofreu bastante também com as guerras por ficar muito próximo da Alemanha, e que acabou sofrendo ataques, etc. Tem a Suíça, que conseguiu a sua independência em 1291, embora tenha mantido completa neutralidade política. E também tem o Liechtenstein, que é um principado independente e foi criado no século XVII. Agora eu vou falar sobre a diversidade geográfica e cultural. E ao redor de todos esses países, eles têm montanhas. É reconhecido por um ambiente montanhoso e algumas áreas de difícil plantio. As cidades principais são Berlim, Viena, Zurique e Vaduz. E as tradições, cada um deles possui as próprias tradições únicas. Eu não vou falar de todas, que senão o vídeo vai ficar grande. Mas como exemplo, tem os mercados natalinos da Alemanha e até os festivais de música clássicos da Áustria. O impacto das guerras que esses países tiveram. A Suíça, ela se manteve neutra, então ela não foi muito afetada pela guerra, mas, para deixar claro, todos os países foram muito afetados por ela.
porque isso paralisou o globo inteiro, não podia se falar de outra coisa durante essa época de tensão. As guerras mundiais que jogaram a Alemanha lá para baixo, primeiro com a Primeira Guerra, que ela foi responsabilizada por tudo o que aconteceu, e na segunda ela sendo a causadora da Segunda Guerra Mundial. Depois ela foi dividida por causa da Guerra Fria e etc. A Áustria, que estava logo ao lado, acabou sofrendo muitos ataques da própria Alemanha, por Hitler e enfim, etc. Falando um pouco agora das relações internacionais desses países, a gente tem a União Europeia, que dos 4 países, a Alemanha e a Áustria fazem parte, e eles têm boas relações com outros países, enquanto a Suíça e o Liechtenstein mantêm relações com todo mundo. Eles não têm exatamente, não estão parte de um grupo fechado como a União Europeia, por exemplo. E as parcerias globais, todos os países como um todo, eles possuem fortes relações diplomáticas e econômicas com países do mundo inteiro, já que eles são muito importantes na industrialização, mostrando slides mais para frente que, por exemplo, a Alemanha vai ter 2,5 milhões de empregados na área industrial do país, e o PIB desses países juntos também é bem alto. E no próximo slide, a integração regional desses países. A Alemanha e a Áustria, como eu já tinha dito, eles fazem parte da União Europeia. O espaço Schengen é uma área em que a população dos 4 países podem transitar livremente, sem a necessidade de ficar mostrando o passaporte o tempo inteiro, e não tem muitas barreiras para a população desses países, sendo uma área de livre circulação entre pessoas. Também tem a cooperação econômica desses países. Por eles ficarem muito próximos, eles acabam fortalecendo a economia deles, com acordos comerciais, investimentos conjuntos, isenções fiscais, entre outros. Agora, a parte que eu falei, os países eles geram juntos 2,5 milhões na parte de setor industrial, que é muito forte, é uma das principais forças deles nesse sentido, e o PIB de todos eles juntos é de 1,5 trilhões de dólares, sendo um PIB bem alto. A democracia deles é firme, eles têm ambos os países têm governos estáveis, não exatamente não corruptos, mas estáveis, e toda a população tem liberdade de expressão, só com cada país com suas regras. Uma das regras, por exemplo, que foi criada pós Segunda Guerra pela Alemanha é que tu não pode ficar fazendo a suástica na rua, porque senão tu vai ter problema com os alemães, afinal é uma forma de desrespeito com a população que passou por essa época bem complicada. Falando agora das mudanças da evolução dos países, teve a reunificação da Alemanha após ela ser dividida em 2 polos, o polo comunista e capitalista, como a gente citado antes, e isso aconteceu em 1990. Tem a aderência da Áustria na União Europeia em 95, e tem a digitalização, que todos os países tiveram que fazer, mas nesse caso, a própria Alemanha, os outros países que participam bastante dessa parte tecnológica, foram se adaptando junto à evolução da própria tecnologia e ajudaram bastante a impulsionar novas inovações que a gente usa hoje em dia. E a conclusão, a região da Europa Central composta por esses países é rica na história e na cultura, e economia também, claramente. Cada país tem sua independência, diversidade geográfica, eles foram muito impactados pela guerra, já que estavam na Europa, onde ambas as guerras aconteceram, mas eles têm boas relações internacionais e uma boa integração regional de identidade na região.